Gênesis capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com quem Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, o filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã ao homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho,
O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam aquela cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacut. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa,
serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, se reunindo ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Meleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Ameleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizom e Oholibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto aos Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú:
segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Jetet, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. O livro dos Salmos, Salmo número 12. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens.